Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou gravando esse vídeo, né? Conforme eu tinha dito para vocês. Como não conseguimos, né, ter aula aí na sexta-feira, né, devido às férias. Então eu resolvi gravar esse vídeo aí para fazer uma pequena revisão para vocês estarem estudando, né? É um resumo de tudo aquilo que eu dei. E com esse vídeo, tá? Vai ficar mais fácil para vocês estudarem, ok? Vocês estudando esse vídeo, tenho certeza que farão uma boa prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vai cair, né, na prova, a primeira coisa que a gente viu aí nesse bimestre foi sobre a vegetação do Brasil, tá? Então tem esse mapa mental aqui, né? Falando de todos os tipos de vegetações do Brasil, tá bom? Então a gente tem aqui a floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, os campos, né? Campos sulinos, a Mata Atlântica, Mata de Araucária, Caatinga, Mata dos Cocais e os mangues, que são os mangues litorâneos, tá? Então temos aqui todos os tipos de vegetação e algumas características, tá bom? São várias características, aqui foi as mais citadas, tá bom? Que é o que vocês têm que estudar aí. Decorar aí o tipo de vegetação e suas principais características, tá bom? Então, a floresta amazônica abriga milhões de espécies, animais e vegetais, né? Floresta latifoliada, solo podre. Temos aí o Pantanal, maior planície alagável do mundo, vegetação de transição, formação vegetal heterogênea, o Cerrado, vegetação típica do Planalto Central, árvores baixas e retorcidas, né? Solo ácido. Aqui nós temos os campos sulinos, que é o solo raso, vegetação rasteira, também conhecido como pampas. Temos a Mata Atlântica, formação vegetal. Então aqui tem todas as características de cada vegetação do Brasil, tá bom? Tem no livro as características e aqui tá bem mais resumidinho, tá bom? Então vocês podem estudar tanto por aqui como vocês podem estudar pelo livro também, tá bom? Então estudem aí a vegetação do Brasil, tá? Depois da vegetação, tá falando sobre a regionalização do Brasil, né? Por que regionalizar o Brasil, né? Então, nós temos aqui, hoje em dia, essas 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, essas 5 regiões, que foi separada e regionalizada com os aspectos fisiográficos. O que é isso? Eles pegaram, né, todos os estados que tinham mais ou menos as mesmas características fisiológicas, ou seja, tipo de clima, tipo de vegetação, né, o que se parecia muito, e eles dividiram em regiões. E nós temos também aqui essa outra regionalização do Brasil, que é em 3 partes aqui, ó, que é os aspectos econômicos, tá? Então, os fisiográficos são esse e esse, que são divididos aí em 5 partes, né? Que tá falando mais ali sobre o quê? A hidrografia, o relevo, vegetação, tipo de clima. Então, tudo que era muito parecido, eles tentaram agrupar, tá bom? E aqui está dividido em 3, que são os aspectos econômicos, tá bom? Então, o que mais ou menos aí os estados que são iguais economicamente também foi dividido, tá bom? Então, por que regionalizar? Para facilitar os estudos, para ficar um pouco mais fácil, né? Em vez de a gente estar estudando as características de cada estado, a gente está estudando as características por região.
facilita no estudo porque eles são parecidos, né? Então a gente já estudou aí, a gente está estudando aí a região norte e a centro-oeste. E no quarto bimestre a gente vai estudar nordeste, sudeste e sul, tá? Então o que vai cair na prova é norte e centro-oeste. Esse vídeo é sobre o norte, tá? Aí tem a parte 2 que está falando sobre a região centro-oeste. Então a regionalização é isso. Então, a região norte, nós vamos aprender um pouquinho tudo sobre a região norte, tudo que é necessário, tá bom? A primeira coisa aí é quais são os estados que fazem parte dessa região, né? Então, nós temos aqui os estados que fazem parte da região do norte, né? Amapá, Pará, Tocantins, Amazonas, Roraima e Roraima. E o Acre, tá? E a região norte, ela faz fronteira com 6 países sul-americanos, tá? Então, a região norte, ela que faz aí fronteira com a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana e o Suriname, além do território da Guiana Francesa, ok? Então, esses são os estados que fazem parte da região norte. E ela está aí fazendo fronteira com esses outros países, tá bom? Quais que são os aspectos gerais dessa região? É uma região que ela é a região mais extensa do país, então, ou seja, de território, ela é a maior, tá bom? O clima é equatorial, que nós já vamos falar sobre o clima, o tipo de clima e suas características, né? É uma região pouco povoada, tá? Ou seja, essa região ela já foi bem mais visitada. Hoje em dia ela não é tanto, tá bom? Tem um índice de desenvolvimento humano baixo, tá? Não tem um IDH alto. Grande presença de rios e natureza exuberante. Então, essa região norte aí, ela é rica, né? Na natureza, ela é rica em florestas, tipos de vegetações e animais. É uma região menos industrializada. Então, ela é bem pouco industrializada ainda. Por isso que ela tem o menor PIB do Brasil, tá? Que é Produto Interno Bruto. Então, esses são os aspectos gerais. Agora, a gente vai entrar aí nos detalhes, né? Como eu havia dito para vocês, o clima lá é equatorial, tá? Então, a região norte, ela predomina o clima equatorial, com exceção do norte do Pará e do sul do Amazonas e Rondônia, onde o clima é tropical. Então, nós temos 2 tipos de clima forte aí na região norte. O primeiro clima é o equatorial. Quais são as características do clima equatorial? Durante todo o ano é úmido, então é bastante úmido, e a gente já viu que essa região ela é bem rica em rios, em umidade, né? Com alto índices de evaporação e altas temperaturas. Então, é uma temperatura quente, mas chove bastante, tem muito rio, então ela é muito úmida, tá bom? A pluviosidade é alta, que chove bastante, né? Que eu já tinha falado também. A umidade relativa do ar nas regiões de clima equatorial é elevada. Então, é quente e úmido, tá? A temperatura média anual nessas regiões fica em torno dos 26 graus. Ocorre pouca variação de temperatura durante o ano. Então, o ano inteiro varia de 26 graus a 30 graus, tá? Só que chove bastante. Por isso que a gente tem essa variedade de vegetação aí. E o clima tropical caracteriza-se por temperaturas elevadas, temperaturas médias acima de 20 graus e baixa amplitude térmica anual, variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Os índices pluviométricos oscilam entre 1.000 e 2.000 anuais, então também chove bastante. Então a característica principal aí é calor e chuvoso, tá bom? Nesses 2 tipos de clima aí, equatorial e tropical. A vegetação. Quais são os tipos de vegetação que predomina lá? Então, nós temos aí bastante área de cerrado, campo, vegetação litorânea. Mas a principal é a floresta amazônica,
que abrange aproximadamente 80% da região do norte, tá? Então, o que prevalece aqui é a floresta amazônica. Qual que é a principal característica dela, né? Tem muita espécie de árvore, muita espécie de planta, né? O verde prevalece o ano inteiro, porque como chove bastante, então ela é bem rica nisso daí, tá bom? O cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. É conhecido como savana brasileira, possui uma grande biodiversidade. Sua vegetação possui características predominantes como árvores de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e arbustos. Então, o cerrado é um pouquinho mais seco, tá? Temos os campos, que é mais plano, que é aquela vegetação rasteira, né? E a vegetação litorânea, que é a formação que apresenta aí as terras baixas do litoral, construída por várias formas de vegetação. No Brasil, vem sendo prejudicada pela ocupação humana. Sua vegetação é bastante variada, porém típica de região litorânea. São regiões que abrigam os manguezais e as restingas. Então, é mais aí aquela vegetação litorânea que fica mais em mangues, com os manguezais que tem água, né? Que nem esse daqui, ó. O tipo de relevo, tá? O relevo que existe aí são esses 4 aqui, ó. Planícies, depressões, Planalto das Guianas e o Planalto. Então, planície é um terreno plano e baixo, pouco acima do nível do mar. As depressões são as regiões mais baixas do que as suas áreas em voltas, tá? Seria isso daqui. O Planalto das Guianas, onde está a montanha mais alta do Brasil, Pico da Neblina. E o Planalto, que é um terreno alto, são áreas de altitude variada e limitadas. Então, tem esses 4 tipos de relevo. Os rios, como eu já tinha falado para vocês, os rios, tem bastante rio lá, né? É bem rico em rio aí a região norte. Então, a região norte concentra o maior número de rios do país. Então, a maioria dos rios do Brasil está nessa parte aí da região norte. Cerca de 1.100 rios. O maior deles é o rio Amazonas, deságua no Oceano Atlântico, perto da ilha de Marajó, a maior ilha da região norte. Então, é importante vocês estudarem aí que o maior rio é o rio Amazonas. E aqui está falando um pouquinho do rio Amazonas. O rio Amazonas é o segundo rio mais extenso do planeta, né? Ele tem aí aproximadamente 5 quilômetros, né? Durante as cheias, o Amazonas pode alcançar em determinados trechos 40 a 50 quilômetros de largura. E além do rio Amazonas, que é o principal, nós temos esses outros rios também. Não é principal, mas existe, né? Então, o rio Amazonas é o principal. Temos o Rio Negro e o Rio Solimões, que vocês já até estudaram sobre ele. O Rio Xingu, Rio Tocantins, Rio Madeira, Rio Juruá, Rio Branco, Rio Tapajós, Rio Purus e Rio Uatumã. Então, tem todos esses tipos de rios aí. Como que é a população? Né? A região norte é habitada por população indígena, população ribeirinha, que é aqueles que moram na beira do rio, que também a gente falou nas aulas, população urbana e também por garimpeiros, seringueiros, castanheiros, vaqueiros, pescador e missionários. Então, a região norte aí, o forte dela é o extrativismo, né? Que a gente já vai falar já. Então, porque tem muitas coisas para extrair, então vem muito aí garimpeiro que extrai o quê? O garimpo extrai os minérios, seringueiros, que retira o látex, os castanheiros, que pegam as castanhas, os vaqueiros, que trabalham na pecuária, os pescadores, né? Então, a região norte é a maior do país em extensão, porém a sua população é pequena, então mora poucas pessoas lá, né? Não é em comparado aos outros estados, tem um número de pessoas bem reduzidas do que as outras regiões, né? Desculpa, não é estado, regiões. A grande parte da população se encontra distribuída nos centros urbanos, ou seja, na cidade,
né? E eles ficam mais aí no Pará, é onde que existe, onde está concentrado aí a maior parte da população está no Pará, tá bom? Como que é a economia de lá, do norte? Como eu havia dito, a economia ela se baseia no extrativismo, tá? Então o extrativismo ele pode ser vegetal, animal, tá? Então o extrativismo aí é o forte dessa região. Também tem bastante pessoas aí trabalhando na agricultura e na pecuária, tá bom? Minérios também, conforme eu falei, né? Os mineradores lá. E também tem aí um pouquinho de indústria, né? Não é tanto, mas tem sim. Então, a economia se baseia nisso, no extrativismo vegetal, que é tudo que é retirado da natureza, né? Na agricultura, que eles também trabalham bastante, na pecuária de búfalos, os minérios, né? Que é retirado aí o ouro, o diamante, pedras preciosas, né? E a indústria que se destaca aí num polo, né, um polo industrial de Manaus, onde fica concentrado aí a maior parte das indústrias, tá bom? Isso, conforme foi passando o tempo, foi surgindo aí as indústrias que o governo foi melhorando, apostando e surgindo tudo isso, tá bom? Conforme aí o tempo. Então, pessoal, é isso, tá? Sobre a região, é isso. Vocês vão olhar primeiro esse vídeo, agora vou gravar a parte 2, que é sobre a região centro-oeste, ok? Então, o primeiro vídeo é isso, tá bom? Vamos passar para o segundo.